E agora chegou um momento muito importante também da nossa live. Obrigada, Liliana Donatelli, que está conosco agora. Ela que vai falar sobre biossegurança. Obrigada, Liliana. É um prazer estar aqui com vocês e estou muito feliz com todo esse movimento, com essa movimentação, né? Uma coisa que a Adriana falou que é super legal, é assim, a gente está passando por um momento difícil, mas é muito bonito e acho que isso a gente tem que valorizar como as pessoas estão se doando, né? Então, é esse aprendizado de doação, de cooperação, das pessoas estarem juntas, de você valorizar a família, aquele tempo que normalmente a gente não tem. Então, assim, a gente às vezes se pega valorizando a florzinha do jardim, não é? O tempo que você passa com seus filhos, com seu marido, um tempo que normalmente a gente, às vezes, na correria, a gente acaba não percebendo, né? Então, a sua voz falhou. Você está sem som? Deixa eu ativar aqui o meu microfone. É Ah, verdade, Liliane. E assim, além de todas essas doações, o que a gente quer lembrar também é essa doação fantástica que a gente está tendo aqui, contribuição a sua e de todas as meninas que passaram ao longo do dia. Logo mais ainda teremos nossa mais uma e última palestra, que é a de Janaína Rodrigues. E tudo isso veio para somar, para contribuir. E essa, assim, eu acho que de todas é a maior doação que todas nós poderíamos dar, porque conhecimento é uma coisa que não se mede, né, Liliana? e a gente compartilha. Eu falo que a gente não divide conhecimento com ninguém, porque o conhecimento a gente não dá, a gente compartilha, a gente continua com ele, mas a gente está multiplicando. Eu acho que isso é a coisa mais linda que pode existir, né? Você compartilhar. Então, vamos lá? Vamos sim. Eu queria, Adriana, começar com você, pedindo que, se fosse possível, assim, eu já lhe sigo, sou super sua fã, lhe falei, quando eu entrei em contato pedindo aqui a sua participação com um momento aqui especial conosco, eu acompanho o seu blog, sou assídua dos seus textos, das suas postagens, acompanho sempre. Queria convidar a todos, né, que seguissem aí a Liliane Donatella também, porque as publicações dela científicas são fantásticas. E eu queria que você falasse um pouquinho para as meninas, primeiramente, se você puder, um pouquinho sobre a tua história, um pouquinho também sobre a sua vida, como é que você está também nesse momento aí de quarentena. Então, eu sou bióloga de formação, mas eu venho de uma família de dentistas. Tive uma vida engraçada, assim, tive muitos caminhos, né? Eu já estagiei no zoológico, trabalhei com cobra, com lagarto, com jacaré, e depois eu comecei a trabalhar com meu pai, que era dentista, eu fiz prótese odontológica, eu tive uma loja de congelado. Minha vida já foi assim muito cheia de novidades. E meu marido passou num concurso aqui em Bauru e a gente mudou para cá. E eu tinha acabado de fazer meu curso de prótese, já tinha feito o curso de biologia, fiz um monte de coisa. Eu sou libriana, sou daquela pessoa que faz 1 milhão de coisas, eu gosto de tudo. E a gente acabou vindo para Bauru. E aí eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer agora? Daí a minha irmã me apresentou o Ater, que é o dono da Cristófoli. Você tem que conhecer ele, que é um cara bacana. E aí eu conheci o Ater, eu comecei a me interessar pela essa coisa da autoclave, né? Daí ele me convidou para começar a vender autoclave em Bauru, que é uma cidade que tem muito dentista. Isso faz 26 anos já. E aí eu comecei a vender autoclave e me interessei. E ele falou assim: você precisa falar sobre biossegurança. Você é bióloga, você está numa cidade que tem muito dentista, né? E eu me interessei pela coisa e minha vida virou de ponta cabeça. Depois ele me convidou para ficar nessa parte institucional de biossegurança propriamente. Eu parei de vender autoclave, aí eu fui fazer o mestrado na medicina em Botucatu, fui fazer uma especialização em biossegurança online na Fiocruz, e há 10 anos, 11 anos, eu tenho ido para os Estados Unidos todos os anos para frequentar uma organização mundial voltada para o controle de infecção e odontologia. E em 2008, meu cabeleireiro falou, Liliana, nós precisamos resolver esse negócio de esterilização dos alicates. E aí eu desenvolvi um protocolo e foi quando eu comecei a me envolver realmente com a área de beauty, né? Então, comecei a dar curso também, isso já tem aí 12 anos, né? Que eu desenvolvi esse protocolo e eu venho dando também
além de aula para o ramo da odontologia, que sempre foi uma área muito próxima à minha, porque eu vi todas essas mudanças acontecendo, desenvolvi um monte de protocolo, né? E aí eu também tenho dado muitas aulas na área de beauty, dei aula na Beauty Fair, na Hair Brasil, área para podologia, tenho alguns vídeos voltados para manicures, também a gente tem um projeto bacana com o Rodrigo Della Lastra, então a gente tem, assim, muita coisa também voltada para essa área de beauty, né? Então, estamos aí agora nos preparando para organização, para o desenvolvimento dos protocolos para os salões de beleza voltarem a atender. E é isso que eu vim compartilhar com vocês hoje. Então, queria pedir licença para vocês para compartilhar a minha tela com vocês. Com certeza, Liliana. Veja se você consegue aí. Eu acredito que eu deixei liberada. Vamos ver se está funcionando? Está sim. Está funcionando? Eu também continuo vendo Já você. estou vendo. Tá ótimo. E daí depois acho que a gente vai organizar. Depois, se vocês tiverem perguntas, vai ficar meu e-mail aí disponível para vocês. E eu vou convidar vocês para acessarem o blog Biossegurança, né? Que é onde a gente faz todas as postagens, seguir a Cristófilo, que é Cristófilo Equipamentos, e seguir meu Instagram, Liliana Donatelli, né? Eu tenho um nome meio diferente, mas está aí escrito, e a gente está com essa aula, com essa... Na verdade, é um convite para vocês fazerem um preparo, para vocês reorganizarem o salão de beleza, e quer seja ele de qualquer tamanho, pode ser um super salão com um monte de gente, ou você mesmo está preparando os seus atendimentos para você fazer os seus protocolos dos seus atendimentos para seus clientes em casa, ou mesmo num salão, por menor que ele seja. A gente não pode mais fazer as unhas ou qualquer procedimento, do mais simples ao mais complexo, do jeito que a gente fazia antes do Covid. Porque a transmissão desse vírus ele é diferente, não é como a transmissão do HIV, por exemplo, ou da hepatite, ele é um vírus diferente. Eu não vou entrar em muitos detalhes, mas eu queria lembrar de algumas coisas. Depois vocês vão ter muita oportunidade de ver os posts que a gente fez voltados para o coronavírus, que vão estar lá no blog. Aí eu me comprometo com vocês, não para já, mas eu estou com muita coisa, fazendo 1 milhão de coisas ao mesmo tempo, que agora parece que o povo descobriu biossegurança, né? Então, está todo mundo telefonando, mandando e-mail, o meu WhatsApp não para, meu telefone não para. Eu estou agora com precisamente 423 e-mails para ler, porque todo mundo fica mandando e-mail, fazendo pergunta, e desculpe se você me mandou um e-mail e ainda não respondi, que é muita coisa para poder responder. Então, a gente vai fazendo as lives e vai organizando os textos, vai organizando as aulas, para que todos os serviços possam voltar a se organizar para poder voltar a atender. A gente sabe que tem alguns estados que já voltaram, tem alguns estados que ainda estão em quarentena, mas o importante é que, se você não se sentir preparado, não volte. Prepare primeiro o seu salão de beleza, ou qualquer que seja o trabalho que você execute, para você não colocar você em risco, nem os clientes que você atende, né? Então, uma coisa que eu também queria convidar vocês também para olhar no blog, a gente tem um ABC do novo coronavírus. Então, são termos que eu organizei lá para vocês, para entender um pouco melhor, porque tem um monte de termo novo, né? Então, por que é SARS-CoV-2? Antes era novo coronavírus, ou 2009 nCoV, foi mudando de nome. Então, a gente organizou essas palavras, é um novo vocabulário que está sendo incorporado ao nosso dia a dia. Então, é importante que a gente saiba cada coisa, o significado que ela tem, para a gente poder entender melhor a dinâmica do coronavírus e o que são as recomendações específicas. Primeiro de tudo, coronavírus é uma família de vírus. O SARS-CoV-2 é o agente do Covid-19. Covid-19 é a doença, e SARS-CoV-2 é o vírus que causa essa doença, ok? E o coronavírus é a família do qual o SARS-CoV-2 faz parte, ok? Só para a gente se situar.
Aqui eu trouxe para vocês, não reparem que está em inglês, eu só quis mostrar para vocês, isso daqui é o risco das diferentes profissões às doenças de um modo geral e também com relação à exposição. Aqui eles não trazem especificamente as manicures ou os profissionais da beleza, por exemplo. Mas eu fiz uma comparação com as pessoas que tomam conta das outras pessoas, com relação à proximidade, que é quase tão próximo quanto os dentistas, né? Com relação à proximidade e com relação ao tipo de exposição, que está muito perto, né? Então, eu acho que ficaria aqui entre os dentistas e o pessoal que faz o cuidado próximo. Os dentistas, eles têm mais risco, porque nos procedimentos odontológicos existe uma geração daquilo que a gente chama de aerossol, né? E a boca é um lugar que, justamente no caso do coronavírus, tem a saliva que carrega o coronavírus. Então, é um pouco diferente do caso da manicure, mesmo até dos podólogos, por exemplo, o pessoal que faz a pedicure, né? Que muitas vezes não trabalha com motor. Quem trabalha com geração de aerosol, né, vai ter um risco maior com relação às doenças contagiosas, né? Então, eu trouxe aqui para vocês uma sugestão do nosso grupo para o símbolo de biossegurança, que normalmente o pessoal usa aquele símbolo de biorrisco, e a gente tem que usar no positivo, né? Então, esse é uma sugestão nossa para o símbolo de biossegurança. E aqui seria um dia a dia normal, aí é uma foto de um dos vídeos que a gente fez voltado para o salão de beleza. Esse vídeo chama Beleza e Saúde, né? Segurança em suas mãos. Está lá no site da Cristófoli, no YouTube, a gente tem uma lista, uma playlist com vários vídeos que vocês podem olhar. E, olha, fiquem à vontade para mandar e-mail para mim, não liga se eu demorar para responder, mas dá para vocês olharem no blog, tem muita coisa para a área de beleza, para a área de odontologia e para a saúde em geral. Então, esse vídeo a gente fez para o salão de beleza, e esse era o dia a dia do salão. As pessoas próximas umas das outras, todo mundo ali trabalhando junto, né? E hoje a gente tem que se preparar para voltar a atender. Então, como é que é esse preparo? Primeiro, a gente precisa fazer um treinamento da equipe para entender os novos desafios que esse novo coronavírus traz para nós. Então, já existe uma recomendação aí com relação ao uso de máscaras, com higiene das mãos, uma série de recomendações que a gente precisa estar atualizado e incorporar e treinar o uso. Porque não adianta nada a gente usar a máscara e a luva se a gente toca nas coisas, ou usa a máscara pendurada na orelha, ou no queixo, ou com o nariz de fora. A gente aí tem uma série de vídeos, depois, se der tempo, eu vou compartilhar aqui um videozinho com vocês, porque é legal para vocês verem. Vocês podem ver aí na internet, mas tem muitos vídeos que é engraçado porque a gente acha gozado quando o outro está fazendo errado, mas não é gozado quando a gente está deixando de fazer o que é certo e se expondo ao risco, né? Então, não adianta nada a gente usar os equipamentos de proteção individual se a gente não estiver usando da maneira correta. Então, precisa fazer um treinamento da equipe. Aqui, como o nosso tempo é curto, e eu queria deixar bastante espaço para que vocês possam fazer perguntas, né? Então, a gente vai fazer aqui uma apresentação mais rápida e daí depois deixar um tempo para que vocês possam fazer perguntas, ok? Então, primeiro o preparo da equipe, né, o treinamento, depois o preparo do ambiente e com relação ao que a gente vai preparar o ambiente. Então, todo mundo sabe que hoje você não pode mais ter aglomeração. Então, como é que você vai reorganizar o salão? Vai depender de quantos atendimentos você realiza no seu salão. Então, você tem que olhar a agenda, você reorganizar essa agenda para você fazer esses atendimentos de uma maneira organizada, que você não tenha muitas pessoas ao mesmo tempo, e que essas pessoas não fiquem próximas umas das outras. Você precisa ter uma distância mínima de 2 metros entre uma pessoa e outra, entre um cliente e outro, porque entre a manicure e a cliente, não dá para ter 2 metros, senão você ficaria
não dá para você alcançar a mão da pessoa. Então, as duas pessoas precisam usar máscara, né? E, de preferência, a manicure usar também um escudo facial, né? Depois, se vocês tiverem dúvidas com relação a esses equipamentos de proteção individual, vocês entrem no blog, a gente tem uma série de documentos lá, e o preparo para esse protocolo a gente está desenvolvendo para as manicures para ser mais detalhado para vocês. É que a gente está com tanta coisa fazendo ao mesmo tempo que está difícil da gente conseguir fazer todas as coisas, mas está prometido. Eu vou fazer um protocolo para vocês desenhadinho, para ficar mais fácil. A gente precisa também, vocês, né, precisam fazer um preparo para receber esse cliente. Diferentemente de um serviço de saúde, que a pessoa vai porque ela está necessitada, por exemplo, de um atendimento médico, ou às vezes de uma urgência odontológica. Claro que quando a gente está com 4 dedos de raiz de cabelo branco, para a gente é praticamente uma urgência, né? A gente não quer ficar daquele jeito. Mas tem certas coisas que a gente não pode se colocar em risco. Então, por exemplo, a gente precisa fazer uma avaliação desse cliente que está vindo para o salão para ver se não tem nenhum sintoma aparente. Gente, vocês sabem, está escrito em todos os jornais que mesmo as pessoas assintomáticas... Bom, vamos lembrar o que é sinais e sintomas, né? Só para situar vocês. Então, por exemplo, febre é um sinal. Você consegue medir, aferir a febre dessa pessoa. Agora, por exemplo, dor de cabeça é um sintoma, porque eu não consigo medir, né? Mas é alguma coisa que a pessoa sente. Então, por exemplo, a tosse é um sinal, você consegue visualizar que a pessoa está tossindo, né? E a febre você consegue medir. Então, existem sinais e sintomas do coronavírus, mas mesmo as pessoas que são assintomáticas, que não apresentam nem sinais, nem sintomas, podem estar com coronavírus e podem transmitir o coronavírus. Então, a gente precisa, em primeiro lugar, evitar que as pessoas que estejam sintomáticas venham ao salão de beleza. Não quer dizer que a gente vai eliminar o risco, mas a gente vai tirar do ambiente as pessoas que com certeza têm algum sintoma, mesmo que isso seja alergia, que isso seja gripe, porque é muito difícil diferenciar, e a gente não consegue testar todo mundo. Nem os serviços de saúde estão conseguindo testar, que dirá outro tipo de serviço. Então, é importante que a gente lembre que mesmo as pessoas que são assintomáticas podem transmitir o coronavírus. Então, a gente vai tirar do salão de beleza os clientes sintomáticos, mesmo que não seja coronavírus, porque não dá para diferenciar, e tirar do salão de beleza os profissionais que tenham algum sintoma relacionado com coronavírus, ok? Então, quais são esses sinais, né, e sintomas? Então, febre acima de 37,7, 37,8, tosse seca, fadiga, dificuldade para respirar, dor de garganta, coriza, espirros e a perda do olfato e do paladar. Esse é um sintoma que é pouco comum, mas que pode acontecer. E um outro sintoma que é muito recente, eu não tenho nem imagem dele aqui para mostrar para vocês, mas eu me comprometo depois de colocar no blog, que é uma coisa assim, hoje em dia com o coronavírus é tanta novidade que às vezes a gente não dá conta. Depois, se der tempo, acabei de receber no WhatsApp aqui, chama dedos de Covid. Então, é um sintoma dermatológico, ele fica avermelhado, então, as pedicures, principalmente, mas as manicures também poderão verificar esse sintoma e ser um sinal de alerta. Então, ele parece uma vermelhidão, né? E parece que está necrosando. E se realmente a pessoa não procurar o médico a tempo, isso pode comprometer, inclusive com relação à perda de sensibilidade. Ninguém pretende que vocês façam um diagnóstico, mas assim, que vocês ajudem as pessoas a detectar. Então, vocês são mais um profissional que poderá, eventualmente, ajudar essas pessoas a ter um alerta e a procurar um serviço de saúde. Então, vamos afastar do cabeleireiro, do salão de beleza, ou do atendimento de manicure, pedicure, ou qualquer tratamento de beleza, pessoas sintomáticas.
clientes e profissionais. Combinado? Vamos lá. Então, quando você for confirmar que a pessoa está vindo para o salão de beleza, tem algumas perguntas que a gente faz, né, para ver se a pessoa está ou não com algum sintoma. Normalmente, nos serviços de saúde, a gente fala em febre acima de 37,8, até porque a pessoa pode estar com algum sintoma relacionado não ao COVID, mas com relação, por exemplo, no tratamento odontológico, pode ser alguma febre relacionada a uma urgência odontológica. Mas no salão de beleza, a gente vai descer esse nível de febre, porque a gente não quer que a pessoa venha com também nenhum outro sintoma de outras doenças que podem confundir com coronavírus. Então, qualquer sinal de febre, o melhor é a gente não atender, né? Então, fica a sugestão para que vocês adotem o 37,3 como ponto de corte, diferente de um serviço de saúde, que ele vai observar e entender como febre acima de 37,8. Né? E tem algumas outras perguntas para fazer, especialmente com relação aos sintomas, e para as pessoas que não têm aqueles sintomas típicos, então, atenção com relação à perda de paladar, de apetite e de olfato. Porque para as pessoas que não têm outros sintomas, às vezes esse é o único sintoma. Então, é uma boa ideia não trazer essas pessoas para dentro do salão de beleza. Aí vem a pergunta, né? Adianta a gente usar máscara, né? Vamos usar a máscara de pano, vamos usar a máscara cirúrgica. Vocês devem estar acompanhando a televisão, a máscara cirúrgica está em falta. Então, a gente precisa deixar as máscaras cirúrgicas para quem está atendendo nos serviços de saúde. Então, a recomendação é que todas as pessoas, né, que estão saindo de casa, ou que na hora que voltar a atender, ou mesmo os profissionais da área da beleza, utilizem máscaras de tecido. Mas não é qualquer máscara de tecido. É claro que qualquer máscara é melhor do que nenhuma máscara, mas ela precisa ser bem utilizada, senão ela vai colocar você em risco ao invés de te ajudar. Tem um trabalho muito interessante que mostra que as pessoas tocam no rosto mais ou menos 28 vezes em uma hora. E dessas vezes, metade delas é em mucosa. Então, se você toca na superfície e você se coça, é uma oportunidade de você adquirir o coronavírus. Por isso, é muito importante que a gente prepare o ambiente, né, para você receber os clientes. Então, usar essas máscaras, trocar essas máscaras, quem está trabalhando a cada 2 horas, e a cada 2 horas, eu até vi um protocolo de um cabeleireiro, achei bem legal, soa um alarme. Então, a cada 2 horas, faz um rapa, né? E faz, na verdade, uma limpeza. Todo mundo para de trabalhar e todo mundo limpa a sua área de atendimento por exemplo, com álcool em spray, esfrega, ou usa hipoclorito. Vai depender, mesmo que você não tenha nada sofisticado, que você use até um desinfetante doméstico, mas cuidado para você estar sempre protegido, para você não machucar sua mão. Então, é muito importante que a gente se prepare, mas se prepare também da maneira correta para você não tocar os seus olhos, o seu nariz, ou puxar a máscara, como às vezes a gente vê na televisão. Inclusive, pessoas que deveriam estar dando exemplo não estão dando exemplo, até porque não tem o costume, né? Então, é importante que a gente aprenda com os erros dos outros. Ninguém está aqui querendo fazer caixas bruxas. O que a gente está querendo é fazer com que as pessoas façam da maneira correta, para poder trazer segurança, não só para o profissional, mas para os clientes que estão vindo ser atendidos. Então, para as pessoas que estão vindo, diferente daquele dia a dia do cabeleireiro, aquela coisa gostosa, da mãe vir com o filhinho, da gente vir em turma para o cabeleireiro, né? Isso a gente não pode mais fazer. Então, a gente tem que preparar o salão de beleza. Então, eu acabei não comentando aqui, mas eu vou usar essa oportunidade para falar sobre isso. Então, além de usar a máscara, no preparo do ambiente, então, por exemplo, você tirar revista, brinquedo, objetos de enfeite, cafeteira. Então, nesse momento, a gente vai priorizar a segurança
mesmo que isso signifique minimizar aquele cuidado que você tem, aquele carinho, né? Então, por exemplo, de servir café, de servir uma balinha, né? Alguma coisinha, um mimo, às vezes, para o seu cliente. Uma outra coisa que é importante, quando você confirmar que o cliente vem, você já avisa para ela que ela precisa vir de máscara. E se ela não vier de máscara, aí fica uma sugestão, é legal você ter máscara para vender, para que as pessoas que não vierem de máscara não precisem voltar para casa. Então, você vende uma máscara para ela, pode ser qualquer máscara, tá? Pode ser, inclusive, uma máscara de tecido que seja de boa qualidade, que a pessoa consiga colocar direitinho, que a pessoa fique o tempo inteiro de máscara, né? Para que ela faça todos os procedimentos no salão e cuidado na hora que for lavar o cabelo, na hora... É chato, gente, é um momento difícil, mas a gente vai ter que se adaptar para, na hora que voltar a atender, fazer isso com segurança, não colocar as pessoas em risco, ok? Outra sugestão que eu acho que é bem legal, e você tem que avisar o cliente que isso vai acontecer, na hora que ele chegar, pegar todos os pertences dele, bolsa, celular, colocar dentro de uma sacola e não deixar aberta, assim. Essa foi uma sacola que eu peguei na internet, eu não tinha nenhuma... foi falta até de ideia minha, para a próxima eu vou fazer isso. Então, colocar todas as coisas dentro da sacola, mas e lacrar. Vocês já foram em algum lugar, assim, que você vai num grande evento, às vezes na Beauty Fair acontece isso, na Hair Brasil, você vai naquela loja enorme, né? Então, para você poder entrar na loja, eles colocam todas essas coisas dentro de uma sacola e passam uma fita. E aí você entra, e aí você não vai... daí, no caso, não é para você não pegar coronavírus, nem ficar espalhando coronavírus dentro do salão. É para você não roubar nada, né? Mas nessa situação, é para você não pegar aquela sacola, aquela bolsa que estava no ambiente e ficar colocando nos lugares dentro do salão, que é as nossas mãos é o que vão espalhar mais a contaminação no ambiente do salão de beleza. Então, é importante também, a hora que o cliente chegar, não só oferecer, mas, claro, a gente está com novos protocolos de biossegurança, e isso, em muitos lugares que já abriram, é obrigatório que, para abrir, os salões de beleza tenham escritos esses protocolos e que estejam efetivamente utilizando esses protocolos, tá? Então, isso significa ter álcool gel, mas não pode ser aquele álcool gel de limpar a casa, é o álcool gel para a higiene das mãos, porque senão você vai destruir a sua mão. Então, a pessoa vai lá para fazer a unha e ficar com a mão bonita, e você pega e dá um álcool gel de limpar a casa, daí vai destruir a mão da pessoa. Então, não, é só o álcool gel para a higiene das mãos, que ele tem emolientes, ele não vai destruir a mão. E a mão da gente está um desastre, né, pessoal? A gente que não está acostumado a fazer certas coisas, está tendo que lavar mais roupa, está tendo que mexer com produto de limpeza. Então, à volta, a gente vai precisar ter bastante cuidado com as mãos dessas pessoas que estão vindo fazer as unhas, porque elas vão estar mais machucadas, né, do que normalmente vocês vão encontrar, tá bom? Então, cuidado aí com relação à higiene das mãos. Ter também material que a gente chama para etiqueta da tosse ou etiqueta respiratória. O que é essa etiqueta respiratória? Você pode, de repente, a pessoa está espiando, não está nem com coronavírus, vai? Mas pode estar, ou está alérgica, ou às vezes sentiu o cheiro de algum produto químico do salão, então espirra. Então, a pessoa precisa aprender a espirrar, não dá mais para a gente falar saúde, a pessoa tem que espirrar com um lencinho de papel na mão, né, para não espalhar aquela contaminação no salão de beleza. Então, você tem que espirrar contra a manga, ou de preferência espirrar no lencinho descartável, mas ter um lixo com acionamento de pedal para a pessoa jogar fora aquele lencinho, não ficar com aquele lencinho na mão. E ter imediatamente um álcool gel para a pessoa passar na mão. É claro, se a pessoa não espirrou na mão, né? Se espirrou no lencinho e a mão não ficou suja. Se ficou suja, a pessoa vai ter que ir até o toalete para lavar a mão, né? Então, você pode usar o álcool gel todas as vezes que não tiver sujidade visível na mão. E ele é ótimo, porque você não precisa ter uma pia em cada lugar. Então, tem que ter álcool gel espalhado por tudo e o álcool gel específico para a higiene das mãos, tá? É muito importante também, depois de todo o procedimento, lembrar dos procedimentos que nem sempre as pessoas estão realizando, mas agora é mais um motivo
para a gente utilizar o passo a passo para a esterilização dos produtos para manicure, né? Então, a gente tem um protocolo que eu desenvolvi, e eu desenvolvi junto com o meu cabeleireiro, né? Que é meu cabeleireiro aí há mais de quase 30 anos que ele é meu cabeleireiro, e eu fiz um trabalho junto com ele lá no salão, que aí a gente desenvolveu esse passo a passo bem certinho. Importante lembrar que a gente precisa utilizar alicates que sejam autoclaváveis e utilizar um lubrificante que ele não vai proteger os micro-organismos, ele precisa ser hidrossolúvel, você vai pingar no alicate para você poder fazer aí a esterilização e garantir que vai penetrar e vai atingir todas as partes daí do seu alicate. Fazer a esterilização em autoclave, né? Isso já tem alguns estados que isso é obrigatório, como, por exemplo, o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, né, já é obrigatório. Então, e para onde não for obrigatório, é muito importante que vocês tenham ciência do que, mais do que nunca, esses são procedimentos importantes para você garantir aí a saúde dos seus clientes, que ninguém quer ficar bonito e sair daí doente, quer seja com coronavírus, quer seja com hepatite ou qualquer outra coisa, né? Então, é importante a gente utilizar todos os passos aí da esterilização, né? Lembrando que a gente tem alguns, e a maioria de todos esses protocolos, eles estão presentes no blog Biossegurança, e a gente pode, daí vocês podem baixar, imprimir, a gente tem um monte de material voltado para as manicures, né? Para higiene das mãos, etiqueta da tosse. Então, a gente tem esse material que está disponível aí para vocês poderem realizar esses protocolos, tá? Eu parei de compartilhar a minha tela e de propósito, eu fiz uma apresentação curta para que as pessoas tenham a oportunidade de fazer perguntas, né? Eu acho que as perguntas, elas estão vindo pelo YouTube, não é isso, Michele? Você está sem som. Você está sem som. Só ativar aqui meu microfone. Eu estava aqui caladinha, prestando atenção e aprendendo junto com você, Liliana. Muito obrigada aí. Que bom que você deixou os seus contatos, né? Os seus contatos do blog, da Christoph, porque realmente chegaram muitas perguntas, né? E a gente estava lendo aqui, junto com as meninas, teve uma pergunta aqui da Lidiane Almeida, ela quer saber qual tipo de autoclave seria ideal para uma manicure iniciante. Olha, aqui no fundo eu tenho uma Amora, que é uma autoclave pequena da Cristófilo. Existem outros fabricantes. O que é muito, 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 muito importante é que vocês não comprem gato por lebre. Existem, infelizmente, né, como as pessoas estão sabendo que é obrigatório em muitos lugares utilizar autoclave, que isso é uma tendência, tem gente vendendo coisas dizendo assim: esterilizador tipo autoclave. Isso não existe, tá? Ou é autoclave ou não é autoclave. Isso foi uma pergunta também, Liliana. Isso também foi uma pergunta, né? Houveram alguns comentários, as pessoas falando sobre outros tipos de autoclavação, né? Não existe outro tipo. Autoclave é só autoclave, que é vapor sob pressão. Então, não existe autoclave à base de ultravioleta, não existe autoclave à base de ultrassom, não existe autoclave à base de micro-ondas, não existe isso. E não existe autoclave à base de calor seco. Autoclave é autoclave. É um processo. E por que ele é tão importante? Eu vou dar um exemplo aqui, que eu acho que talvez fique mais fácil para todo mundo entender, que é um exemplo que eu costumo dar, né? Então, Michele, você já fez pão de queijo na sua casa? Comprou aqueles pãezinhos, né? Como é que a gente faz? A gente liga o forno, isso aqui é para comparar uma autoclave com a estufa, tá? Então, quando a gente vai fazer pão de queijo, a gente liga o forno, não é? Isso. Pré-aquece o forno e eles dizem lá, pré-aqueça o forno a 180 graus.
não é? Aí a gente abre o pacotinho de pão de queijo, espalha na assadeira, tá tudo congeladinho lá, né? Você pegou a assadeira, que ficou o forno aceso lá, a 180 graus, super quente, né? Abre o forno, vocês estão me acompanhando. Pega a bandeja, né, a assadeira, e coloca dentro do forno. Na hora que você coloca a bandeja dentro do forno, Michele, se você não encostar a mão na grelha, você queima a mão? Não queima. Mesmo com o forno estando muito quente. Ele está a 180 graus. Fechou o forno, deixa lá o pão de queijo assando. Vamos imaginar que você vai fazer um chá para acompanhar teu pão de queijo. E aí você pega a sua chaleira, coloca água para ferver. É daquela chaleira que apita. E daí você, no momento, né, loiro de ser, você olha para a chaleira e fala, será que está quente? Eu também sou loira, por isso eu posso brincar. Então, você olha para a chaleira e fala, será que essa água está fervendo? E faz uma coisa que às vezes a gente faz umas coisas meio besta. Põe a mão no bico da chaleira. O que está saindo do bico da chaleira? Um vapor. Qual é a temperatura que a água ferve? Alguém sabe? Para quem não se lembra, é 100 graus. Aí você queimou a mão, Michele? Queimou, porque o vapor, ele queima a nossa mão. Agora a gente se pergunta assim, por que o vapor, que é a 100 graus, queima a minha mão imediatamente e na hora que eu ponho a minha bandeja dentro do forno, eu não queimo a minha mão se o forno está a 100 graus? É essa imagem que eu quero que vocês fiquem para sempre. Porque a água, ele é o melhor condutor térmico do que o ar. Então, você consegue matar os micro-organismos mais rápido quando você tem vapor do que quando você tem um calor seco. Na autoclave não está a 100 graus, porque tem micro-organismo que resiste. Está a 121, pelo menos. E não é só um pouquinho, você fica por um determinado tempo. Então, a autoclave, ela tem um protocolo para você fazer esterilização. Não é por só um pouquinho. Igual tinha aqueles forninhos de antigamente, que o pessoal colocava o alicate pondo, tirando, pondo, tirando. E sabe o que é que acontecia? Sabe o que é que acontecia, Liliane? Muitas vezes, na hora do corre-corre, quando a gente está em salão, eu digo porque eu sou prova viva disso. Eu já fiz isso também, já fiz. Depois que eu aprendi que era errado, parei. No meio do corre-corre, quando a gente está lá no atendimento, a gente limpa, começa, né, o processo de tal, tudo, embala bonitinho, pum, estufa. Mas aí, na hora do corre-corre, final do ano, dezembro, aquela loucura, não tem kit de manicure que dê vencimento. E aí você corre lá, abre, E quebra pega. todo o ciclo, né? E pega, né? Quente, se queimando toda, mas pega, né? Eu acho que quem nunca fez isso? Quem nunca, né? Eu atiro a primeira pedra. Eu fiz, na época, quando eu não tinha esse conhecimento, essa explicação fantástica que você está nos explicando, eu fiz muito isso antigamente, quando eu era... não tinha esse conhecimento, então... Não, Michele, todo mundo já errou. Eu também já fiz um monte de bobagem. Eu olho para trás, quando eu não tinha o conhecimento que eu tenho hoje, falo, meu Deus, o tempo que eu trabalhava lá no zoológico, não gosto nem de lembrar, né? A gente não tinha esses protocolos de biossegurança que a gente tem hoje. Eu fiz biologia, a gente não usava os equipamentos de proteção individual que a gente preconiza usar hoje. Na época, meu pai, que era dentista, hoje ele é falecido, mas eu vi, eu fui paciente, já sentei na cadeira, e as pessoas, os dentistas não faziam isso, os médicos não faziam isso. Então, a gente foi adquirindo o conhecimento e mesmo os próprios micro-organismos foram se modificando. Então, assim, a gente está num mundo novo de micro-organismos e não dá para a gente culpar quem fez errado, né? Porque a gente fazia com o conhecimento que a gente tinha na época. Então, o que eu queria que vocês entendessem, que o conhecimento ele é libertador. E ninguém está aqui para caçar bruxa, nem para tirar pedra. A gente está aqui para libertar, para ajudar e para dar mão, para a gente fazer isso junto, para que vocês
atendam com segurança para que vocês nos deixem bonitas. Eu estou com a minha unha que eu estou até de mãozinha para trás, está horrível, né? E ainda ontem, para completar, esmaguei meu dedo na porta. Então, tá muito feio tudo. Então, a gente quer voltar a ficar bonita, com as unhas bonitas, quer pintar o cabelo, tá todo mundo cheio de raiz, né? Mas a gente precisa fazer isso com segurança. Então, vamos ajudar. Uma das perguntas que mais foi repetida aqui no nosso chat, várias meninas perguntaram isso. E quem é manicure iniciante e que não tem condições de comprar um autoclave, faz o quê? Então, uma das estratégias, que não é a que eu gosto, né? É que cada cliente tem o seu próprio alicate. Não, assim, é o menos pior, daí você não está levando de um para o outro, mas não é aquilo que eu acho que é o certo fazer. Então, assim, eu acho que na vida da gente, a gente tem prioridades, né? Então, por exemplo, às vezes você olha a manicure e fala assim, eu não tenho dinheiro para comprar uma autoclave, mas você olha o celular dela, ela tem um iPhone de última geração. Então, meninas, tudo na vida é uma questão de prioridade. O que é prioridade para você? Né? Então, hoje, a gente tem condições de comprar uma autoclave a perder de vista aí, em 10 vezes, e não sei o quê. Então, prioriza aquilo que é importante, porque não é só a saúde do teu cliente, é a sua saúde também, né? Então, eu acho que a gente tem que colocar na balança o que é mais importante, né? Então, tudo bem, eu acho que tem gente que não pode mesmo, né? Mas eu acho que tem gente que já pode e que não está comprando. Né? Não é para eu vender autoclave, não, é que eu quero, não é vender, eu quero compartilhar com vocês a importância da saúde, né? Que eu acho que isso que é o fundamental. E principalmente agora, depois que a gente entra numa quarentena como essa, que a gente põe os pés no chão e entende o quanto fomos vulneráveis o tempo todo, né? O quanto fomos suscetíveis a coisas que até a gente conhece, a gente sabe que não deve fazer, a gente sabe que todos os dias, quando chega em casa, tem que lavar as mãos, tem que se limpar todo, tirar aquela roupa do trabalho antes de adentrar realmente para o nosso seio familiar. A gente sempre sabe disso, mas a gente sabe que tem que fazer as compras no supermercado, fazer toda a limpeza do material, mas a gente terminava que vinha meio que naquela correria, naquela vida desleixada e tudo dentro da despensa. Agora não, é todo um processo de limpeza, coisa que a gente sabe que tem que fazer, né? Mas aí, meio que a gente vinha aqui empurrando com a barriga, e, como você bem falou, questão de autoclave, é prioridade ou não é, né? Então, cabe a cada um se conscientizar. E eu queria aproveitar também, agora falando de mercado, Liliana, uma coisa que eu tenho visto aqui já muito no Recife, eu acredito que em vários locais também aí pelo Brasil, estão fazendo agora umas barreiras de distanciamento, né? Isso é umas barreiras acrílicas. O que você fala a respeito disso? Eu acho que isso vai depender da estrutura de cada lugar, né? E uma coisa que é importante para vocês fazerem quando a cliente chega, eu até esqueci de mostrar, é medir a temperatura, né? Então, para um salão que tem uma estrutura melhor, então não sei se dá para vocês verem aqui, ó. Estou com 36,3. Então, isso daqui também não é barato, mas eu acho assim, para pessoas que têm um atendimento, que tem salão grande e tudo, dá para comprar, você também pode dividir, e é bem melhor você não deixar uma pessoa que está com febre entrar no salão. Eu acho que isso não tem preço, né? Então, assim, vamos deixar quem está com febre e até uma informação para a pessoa. Às vezes a pessoa nem sabe que está com febre, né? Então, quem está... isso tem na internet para você comprar, tem em farmácia. São coisas que são simples de fazer. Às vezes você não precisa... Eu até recebi um negócio de fazer a unha, a pessoa numa porta, não sei se vocês já receberam esse daí, com aquele lugar de botar a carta, a pessoa com os dedinhos de fora e a manicure do lado de fora da casa.
Então, E assim, é por isso também que eu te perguntei sobre essa questão de barreira, dessas barreiras de acrílico, porque já tem alguns locais também que estão colocando essas barreiras de acrílico também para atendimento dentro do salão. Por isso que eu perguntei se isso é é uma viável. possibilidade, mas eu não sei se talvez isso seja a melhor Tivemos estratégia. uma pergunta aqui também da Márcia. A Márcia também perguntou sobre essas máscaras, as máscaras acrílicas que se usam, se é interessante, se é suficiente também nós utilizarmos na nossa área. O que é que você É acha? muito interessante, mas não é suficiente. A minha sugestão é que você use as duas. Use a máscara de tecido por baixo e aquele escudo por cima. Por quê? Porque você. Por que é importante a gente usar máscara de pano, que não tem tanta proteção assim? Porque Mas já é alguma coisa, né? e um protege o outro. É A verdade. máscara, eu usando a máscara, eu não estou me protegendo muito, mas eu estou protegendo você. Você usando a sua máscara, você está me protegendo. Então, Verdade. todo mundo usando a máscara vai ajudar. E você usando aquele escudo, você traz uma proteção maior ainda. O que é o melhor do escudo? Você lembra daquela coisa que eu falei para vocês, que as pessoas. Olha aí você, acusado, um, dois, três, acabou de coçar o nariz. A gente põe a mão no rosto Liliana, já 28 cocei o vezes. rosto, eu já espirrei aqui na live, eu já Ei, contaminei todo mundo não, mas online. é a vida. Então, se você tá com o escudo, você impede de você se tocar, porque a mão da gente Verdade. está colocando A mão em todo no canto. lugar onde está contaminado. Então, né, álcool gel. Então, vamos evitar que o coronavírus se espalhe. Será que a gente vai continuar assim para sempre? Não sei. A gente vai ver. Porque o coronavírus, diferente da hepatite do HIV, ele se espalha de uma maneira diferente. Então, nesse momento, a gente tem que estar fazendo o melhor que a gente pode. Pode ser que mude mais coisas, que a gente conheça mais sobre o coronavírus. Então, é o que eu falo, a gente está com esses Principalmente até protocolos. se descobrir uma vacina, né, um tratamento que seja realmente eficaz, eu acho que Exato. até lá a gente vai ter que continuar sempre se protegendo. Exatamente. E preparando o ambiente e preparando para que todo mundo possa fazer isso da maneira mais adequada, dentro do conhecimento que a gente tem. Então, isso é uma frase do Cortella, né? Faça o melhor que você pode com as condições que você tem hoje. Busque melhorar para que você faça melhor ainda quando você tiver essas condições. Mas não é para você se acomodar e dizer não posso. Não é a menina que está com um iPhone X aí, né, o 10, super, e fala para mim que não pode usar máscara, que não tem dinheiro para comprar autoclave. Então, é uma questão de prioridade. Vamos priorizar a saúde, que a saúde não tem preço, né? E a gente quer que todo mundo fique com saúde. Fiquem bem, que vai ficar tudo bem. Mas vamos ajudar a conter essa contaminação, ajudar a não espalhar o coronavírus. E se você não está segura, não volte. Estude e se prepare para que você não seja a fonte de contaminação, a fonte da doença de outras pessoas e da sua também. Espero que vocês fiquem bem, que vocês tenham muita saúde, que todo mundo compre vale unha, que todo mundo ajude quem você ama, que são as suas parceiras aí do dia a dia. E eu desejo a vocês muito amor, muita esperança, muita saúde, que vai dar tudo certo. Obrigada, Liliana. Suas palavras foram riquíssimas. Conteúdo aí, assim, fenomenal. A gente tirou muitas dúvidas, muitas perguntas também. Aqui depois você vê aí o bate-papo. Acho que sua caixa de e-mail e do Instagram aí, do blog, de tudo, Vai vai estar bombar. lotada. Que bom, mas venham Isso para o é bom. próximo. Isso é bom porque conhecimento gera conhecimento, questionamentos significam que estão interessadas em querer mais, em querer aprender. Então, meninas, a sugestão que eu dou, sigam a Liliana Donatella, o blog dela, o podcast também é maravilhoso, é muito conteúdo, tem muitos e-books lá também no site dela para poder vocês baixarem, tá? Teve muitas meninas também perguntando aqui de e-book, eu digo porque eu já acompanho há tempos, né? Eu sempre estou lendo, estou me atualizando, e tem vários e-books lá para baixar, não é isso, Liliana? No site de Tem vocês. esse protocolo para manicure que está bem explicadinho. Ele não é no formato, no e-book é um formato de um flyer, mas ele vai funcionar da mesma forma. Né? Então, imprimam, Muito. coloquem,
tem um monte de cartazes de higiene das mãos, etiqueta da tosse. Então, muito bom para utilizar isso nos salões, nos espaços isso. de atendimento, porque serve para nós, serve para os clientes, serve para o pessoal que vai circulando. Eu acho que até para dentro de casa também sempre é bom a Claro, gente todo ter. mundo vai aprendendo e um educando o outro, né? E quando você também vir que alguém está fazendo alguma coisa errada, coloque isso para o seu colega, mas de uma maneira gentil, simpática. Está todo mundo estressado, né? Então, não vamos machucar, vamos ajudar, tá bom? Então, o É blog é o verdade. www.cristofoli.com/biossegurança. Mas se você não encontrar, você coloca Liliana Donatelli, com 2 L's e I, que você vai me achar, tá bom? Com Um certeza. beijo, fiquem com A gente muita vai estar saúde. compartilhando aqui o Instagram da Liliane Donatelli. Quero agradecer de coração, assim, conhecimento não se mede, são coisas que nem o Mastercard não compra, não tem preço, é invalorável E aí? que você traz aqui para nós hoje. E nós do Manicure Experience, todo mundo que está assistindo, a gente só tem que agradecer. E meninas, não deixem de seguir, tá? Tem muito conteúdo bom lá no blog, tem muito conteúdo bom lá no podcast. Tem muito conteúdo para download também dos e-books. Eu sempre recebo, sou cadastrada fã de carteirinha. Quero só deixar aqui registrado meu apreço por você, Liliana. E se Obrigada. Deus quiser, tudo se normalizar, se pudermos estar juntas, em setembro nos vemos na Beauty Fair. É isso aí. Então, fiquem com saúde, fiquem com Deus e vamos ter esperança, vai dar tudo certo. Vai Tá? dar E tudo. agradeço e parabéns pelo seu trabalho lindo e para trazer esperança para todo mundo, que é o que a gente mais Obrigada. precisa agora. A gente precisa ter Verdade. coragem, que É vai passar. verdade. É Tá? verdade, Liliana. Muito obrigada a Um você, de beijo no coração. coração de vocês, um beijo virtual, que é o que a gente pode agora. Mas recebam com todo amor e com todo carinho. Muito bom. Obrigada, Liliana, de coração, viu? Com Deus, você.